Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. É o seguinte, o Covid-19, o vírus, ele mede de 0,6 a 0,12 micrômetros. Muito pequeno. Isso significa que qualquer fresta numa máscara facial, essas máscaras comuns que a gente usa, qualquer buraquinho ali é suficiente para tornar o bloqueio que a máscara oferece contra o vírus praticamente inútil. Mesmo essas máscaras tipo N95 ou máscaras que dizem que tem lá um campo eletrostático, mesmo essas máscaras, elas não são exatamente capazes de bloquear todos os vírus, porque até mesmo essas máscaras possuem pequenos poros com tamanhos médios aí de 0,3 a 0,4 micrômetros. E esses buraquinhos são mais que suficientes para que os vírus passem. Se as máscaras tivessem poros tão pequenos a ponto de impedir a passagem de qualquer vírus, você simplesmente não conseguiria respirar usando uma máscara dessas. E o tipo da máscara é só uma parte do problema. A outra parte é que a gente não sabe exatamente qual é a dose mínima de Covid necessária para que você se torne infectado pelo vírus. Não que você tenha a doença, mas para que você pegue o vírus. Qual é a dose mínima necessária? A gente não sabe isso. Caso a dose infectante necessária de Covid para causar infecção ou doença seja também bem pequena, mesmo uma inoculação mínima que atravessasse os poros microscópicos da máscara, isso já seria suficiente para contaminar uma pessoa. É por isso que tem alguns estudos que mostram que as máscaras bloqueiam gotas grandes produzidas por tosse e espirro. Bom, gotas grandes são irrelevantes. O problema são as partículas pequenas. E como a gente não sabe qual é a dose, esses estudos que falam de tosses e espirros, eles também são igualmente irrelevantes. E aí me perguntam nas redes sociais, mas por que então profissionais de saúde usam máscaras? Me responde aqui. Você, me responde aqui. E onde os profissionais de saúde usam máscaras? Eles usam no supermercado, no açougue, no cinema? Os profissionais de saúde usam máscaras quando eles estão em algum barzinho com os amigos, ou enquanto pedalam uma bicicleta, ou enquanto dirigem o carro aí? O uso de máscaras por profissionais de saúde e outros profissionais, o uso disso tem a ver com protocolos operacionais padrão e com equipamentos de proteção individual que são direcionados para as características do local onde eles trabalham. No caso específico dos profissionais de saúde, as máscaras elas fazem parte de um conjunto de medidas que são adequadas para o local onde esses profissionais exercem suas funções. Além das máscaras, a gente também utiliza toucas, luvas estéreis, jalecos, roupas específicas dentro de uma UTI ou de um centro cirúrgico. E seria tão bizarro ver um sujeito no supermercado todo paramentado para fazer uma cirurgia de transplante de órgãos, ver o cara lá fazendo compras numa padaria, por exemplo. Isso seria tão bizarro quanto é bizarro para mim ver você passeando com seu cachorro usando uma máscara no rosto. Cada coisa tem o seu lugar. Se você implica com um médico usando um jaleco na rua, por que você acha normal você usar uma máscara fora de um centro cirúrgico? Se não bastassem essas observações, muitas perguntas com relação às exigências absurdas do uso de máscaras cirúrgicas, essas perguntas permanecem incomodamente sem respostas. Por exemplo, será que as máscaras que são descartadas no lixo comum, essas máscaras cheias de secreção concentrada, essas máscaras não se tornam uma fonte adicional de infecção para outras pessoas, porque elas não são descartadas exatamente em um lixo apropriado para lixo hospitalar. Não, esse descarte é feito no lixo comum. Será que as secreções que ficam presas nas máscaras, elas não terminam servindo de meio de cultura e contágio de micróbios que o usuário da máscara não teria um contato tão intenso se ele não estivesse utilizando aquela mordaça? Esses micróbios simplesmente iriam embora.
Mas não, ele está ali concentrando dentro de uma placa de cultura e fica respirando aquele caldo bacteriano o dia inteiro. Será que isso não faz mal, não? Além do caldo bacteriano que ele pode ficar inalando, será que a inalação prolongada de partículas do próprio tecido, do próprio material das máscaras, será que essa inalação prolongada oferece algum risco para a saúde do usuário? Quais são os efeitos colaterais no uso prolongado e contínuo de máscaras cirúrgicas? Eu não digo apenas os riscos para a saúde respiratória, não. Eu estou falando dos efeitos para a saúde mental do indivíduo e para a sociedade como um todo. A gente não está despersonalizando as pessoas e criando uma geração com cargas ainda maiores de fragilização emocional, pânico, ansiedade, solidão e risco de suicídio por causa dessa obrigatoriedade do uso de máscaras em toda parte? Quando você exige o uso de máscaras na população em geral, em praticamente todos os lugares, o que o governo está fazendo, ele não está apenas tutelando o nosso livre-arbítrio. O que o governo está fazendo é ignorando tanto as evidências científicas disponíveis que não demonstram que máscaras sejam eficazes no uso do dia a dia. Eles estão tanto fazendo isso quanto agindo de maneira contrária ao princípio da não maleficência na preservação da saúde pública. Isso para não falar no imenso projeto de engenharia social que está sendo patrocinado pelo Estado e que permite que algumas empresas inescrupulosas explorem de maneira bem mesquinha o sentimento de medo que se encontra generalizado na população. Você pode até tentar falar assim, mas eu quero usar máscaras, eu acho que máscaras são legais para mim, e afinal de contas, quer saber? O governo mandou eu usar máscara. De repente, lá dentro de você, você sente moralmente que isso está errado. Você é um dono de uma padaria, ou dono de um comércio, e você sente que isso está errado, mas como o uso é obrigatório por lei, então você vai seguir a lei e usa, mesmo não concordando moralmente com isso. Ok. Estupro e tortura de bebês também são coisas moralmente incorretas. Não existe uma maneira de você tornar um estupro de uma criança ou da tortura de um bebê uma coisa moralmente aceitável. Isso é inaceitável em qualquer circunstância. E não vai ser uma lei do Estado dizendo que essas atrocidades são permitidas ou obrigatórias. Não é isso que vai tornar o estupro e tortura de bebês uma coisa que você deveria fazer. Você não vai seguir uma lei imoral, uma lei indecente. Mas você está seguindo uma lei imoral e indecente quando você usa máscaras por aí, porque é isso que o Estado manda você fazer. O Estado ele deveria ser explicitamente claro ao dizer que não existem evidências de que máscaras podem proteger você do Covid. E é isso, elas não podem. Eu lamento, tá? Lamento para sua ansiedade aí, para esse transtorno de pânico que você desenvolveu. E o Estado também deveria recomendar, de maneira bem democrática e respeitosa, que use máscaras se você quiser e onde você quiser. Ele deveria fazer isso, ao invés de impor o uso de um cabresto indigno por força de multas, segregação social ou ameaças de violência. Máscaras são ineficazes. Tornar as máscaras obrigatórias, isso é tanto uma violação da ciência quanto uma violação da sua liberdade de ir e vir, que, por sinal, é garantida pelo inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Aprenda, pelo amor de Deus, aprenda de uma vez por todas a pensar por si mesmo e acorde antes que seja tarde demais. Um abraço, pessoal!